Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. E antes de começar mais essa entrevista, eu gostaria de te pedir para curtir o nosso canal, para comentar aqui nos nossos comentários o que você achou dessa nossa super entrevista. E também gostaríamos que você compartilhasse esse conteúdo que é feito com muito carinho, especialmente para você. E o nosso convidado de hoje é doutor em Direito pela UNB e pós-doutor em Desigualdades Globais e Justiça Social. Ele foi deputado pelo estado do Acre por 8 anos, mas optou por se dedicar de corpo e alma à carreira acadêmica. Foi orientador de incontáveis teses de graduação e pós-graduação e ele também foi vice-diretor e diretor da Faculdade de Direito da UNB. Hoje ele veio aqui para nos contar um pouquinho sobre o seu mais novo lançamento, o livro Defesa do Estado e da Democracia, pela editora Lumine Juris. Mamed, que prazer receber você aqui no nosso podcast. Prazer meu. Pra gente, satisfação é minha. Você aqui. Prazer te receber. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E nós fizemos aqui uma breve apresentação, né, assim, somente para contextualizar o seu currículo, que a gente sabe que é um currículo bastante profundo, com muito conhecimento, muita experiência. Mas a gente queria, assim, já no início desse nosso podcast, te pedir para você mesmo se apresentar para a gente. Você por você mesmo. Quem é Mamed Said? Maia Filho. Pois é, eu sou só um professor, né? Sou só um professor, decidi me dedicar à carreira acadêmica, depois de fazer muitas outras coisas. Desde muito garoto, eu acho que eu demonstrava essa vocação para ser professor, né? Eu me lembro quando eu era criança ainda, eu costumava, na minha casa, ficar ministrando aulas para um público inexistente. Tinha uma lousa lá em casa, né, um quadro, onde eu escrevia com giz, e a minha mãe chegou até a fazer jaleco para mim, né? Então teve um incentivo familiar. Eu acho que, de certa maneira, essa vocação sempre existiu em mim. E eu, tardiamente, é que eu decidi me dedicar à carreira acadêmica, mas eu acho que eu me realizei nela, né? E é por isso que eu continuo como professor. Mesmo já tendo um tempo até para me aposentar, mas eu pretendo seguir. Já está há quantos anos na academia? Olha, eu ingressei na UNB no final de 2004 como professor da Faculdade de Direito. Mas antes eu já tinha tido uma experiência na Universidade Federal do Acre. Certo. Porque eu nasci no Acre, saí para o Rio muito garoto ainda, né? Fiz ensino médio, fiz 3 anos de faculdade no Rio, e concluí meu curso aqui em Brasília, na UNB, né? Fiz 2 anos aqui, e aí eu retornei para o Acre. E aí houve um momento em que eu decidi vir de balas e cuias para Brasília, né? E é onde eu estou estabelecido, onde meus filhos estão também, enfim, bastante ambientado. Mamed, a minha pergunta agora era exatamente sobre isso, né? Você já até entrou um pouquinho, a gente sabe aqui que você é natural do Acre, até falamos aqui na apresentação que foi até deputado, né, pelo estado. A nossa pergunta agora seria exatamente sobre isso, né? Como foi a sua vinda aqui para Brasília? Você começou a contar que veio, estudou, voltou e depois retornou. Isso foi em que época? E assim, o que você acha de Brasília hoje? Já se sente brasiliense? Ah, sim, com certeza. Veja, como eu falei, né? Eu fui para o Rio e houve um momento, na década de 80 ainda, em que eu fui para Cuiabá para trabalhar com o então deputado estadual Dante de Oliveira, que é o autor da emenda das diretas já. O Dante tinha estudado também na UFRJ, só que ele fez engenharia civil, né? Mas ele era ligado à mesma organização política na qual eu militava. Porque aquela época era ainda fim da ditadura e havia muita mobilização estudantil, reconstrução das entidades estudantis e tal. E eu estava muito engajado nessa militância política. Então eu vou para Cuiabá, ele se elege deputado federal em 82, e em 83 é que eu venho para Brasília, né? Ainda sim. Muito garoto. Até então você não tinha ingressado na sua carreira política?
Não, eu já fazia política, né? Desde que eu entrei na faculdade, né? Na UFRJ. Fazia política, mas não, digamos assim, já era filiado, inclusive, ao partido de oposição, né? E aí eu vim para Brasília. Qual era o seu partido? Eu militava no MDB, né? Porque que depois virou o PMDB. E a organização a qual a gente pertencia estava abrigada dentro do MDB. Né? Naquela época era uma época que não havia ainda liberdade de organização partidária, então havia várias organizações e partidos clandestinos que se abrigavam no guarda-chuva do MDB, né? Depois PMDB. E aí é quando eu venho para Brasília a primeira vez. Eu retomo o meu curso, né, de Direito na UNB, me formo aqui e aí eu decido retornar para o Acre. E nessa experiência lá no Acre, eu fui secretário de Estado, depois tive 2 mandatos como deputado estadual, né, ambos pelo PMDB. Eu me elegi pela primeira vez em 90 e me reelegi em 94. Quando chegou em 98, eu decidi não ser candidato a mais nada. Mas foi uma decepção? Cansou? Naquele momento eu achei que estava um pouco cansado da política partidária, né? E aí eu venho para Brasília fazer meu mestrado. Quando eu venho fazer o mestrado, e aí decido me dedicar à carreira acadêmica. Houve uma outra tentativa de voltar à política, frustrada, né, da qual até me arrependo. Mas aqui em Brasília ainda? Não, lá no Acre novamente. Né? E aí eu venho para cá de forma definitiva, deixo de ter filiação partidária, realmente eu não milito em nenhum partido, né? Embora acho importante eu me manifestar, o engajamento, mas do ponto de vista partidário eu optei em não ter mais vínculo com nenhuma legenda, né? Enfim, foi muito interessante porque essa militância política, né, ela agregou muito, né? A minha experiência também como parlamentar, também quando eu dou aula, por exemplo, na disciplina de Direito Constitucional sobre processo legislativo, eu falo disso muito à vontade, né? Porque eu vivenciei isso, né? uma vivenciei isso na prática. Também, né? Que você participou da política. Exato, né? participei. O Dante, que era uma figura anônima, né? Quando ele vem para Brasília, ele propõe a emenda das diretas, ele se projeta nacionalmente, né? Então eu participei daquele momento da luta pelas diretas já, antes a própria luta pela anistia, né? O retorno dos exilados. E no momento seguinte a eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral, né, quando ele derrota o Maluf e se elege presidente, né, em 1985. Né. Enfim, eu desde muito cedo, muito garoto, eu procurei ter um engajamento político, né, e eu acho que foi uma escola muito rica para mim, né, porque isso permitiu, inclusive, que eu fizesse viagens. Eu fui para a antiga União Soviética, né, em meados da década de 80, fiquei lá alguns dias, né, participei de um congresso mundial de jovens, tudo por conta dessa minha militância política. Né? E você, assim, como pessoa, como cidadão, como filho, como amigo, né? Quem é esse Mamed fora, assim, desse ambiente de trabalho, né? Como você... O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu sou um cara, assim, muito simples, né? Assim, de gostos muito prosaicos, digamos assim. A Daniela estava falando, né? Se eu estou ambientado em Brasília. Eu decidi vir para Brasília, trazer os meus filhos para Brasília, né? E hoje eles estão integrados aqui, exatamente porque eu gosto dessa cidade, né? Brasília ou se gosta ou não se gosta, né? É verdade. Não existe muito meio termo, né? E aí eu gosto do Rio, né? Eu gosto da minha terra natal. Você tem um grupo bom de amigos, né? Você é boêmio, você é mais reservado? Não sou boêmio, não. Não sou, não. O que eu gosto é de viajar, é de ler, né? É de procurar ter algum contato assim com a natureza, né? Eu gosto muito de bicho também, né? Enfim, nada excepcional, realmente apenas um cidadão comum, né? Gosto de dar aula, né? Gosto desse convívio, né? Com essas novas gerações, né?
Acho que o momento que o país vivencia favorece o debate, né? E essa experiência anterior que eu tenho também, né? Eu gosto de trocar ideias sobre todo esse contexto, né, que redundou no atual momento político institucional que o país vivencia. Mamed, nós temos alguns quadros aqui no nosso programa, né? A gente começou aí com o quadro Se Apresente, por isso até que a gente está perguntando assim, né? Coisas mais pessoais, né? Certo. Quem é o Mamed pessoa, né? Não só o profissional. Mas a gente vai entrar num outro quadro aqui agora, que é um quadro mais voltado para a carreira, né? E nesse quadro a gente vai falar sobre política, né? A sua carreira acadêmica, produção, enfim. E a nossa primeira pergunta aqui seria, antes da sua carreira acadêmica, né? Você trilhou essa carreira política que você já até começou, né, a contar para a gente aqui. E a gente gostaria de saber sobre esse período, né? Como foi a sua atuação, que você falou já um pouco, e o porquê que você resolveu descontinuar mesmo, se foi mais pelo gosto agora, pela carreira acadêmica, resolveu, não, agora eu vou me dedicar, né, a dar aulas, a fazer outra coisa. Por que você quis realmente descontinuar a carreira política? Pois é, a vida da gente é sempre um ir e vir, né? Às vezes a gente toma decisões que nem sempre são amadurecidas, às vezes são precipitadas, aí você dá um passo atrás, dá 2 passos à frente, né? E é nesse vai e vem que a gente vai se situando. Eu não me vejo mais fazendo política partidária, né? Eu fui líder do partido na Assembleia Legislativa, fui membro da mesa diretora, fui delegado à Convenção Nacional, enfim, mas eu acho que... Participou de movimentos estudantis, quando você era estudante também? Participei, fui a congresso da UNE, né, a reconstrução da União Nacional dos Estudantes, fui candidato a presidente do Centro Acadêmico da UFRJ, o CACO, né? Eu digo que fui candidato a presidente porque eu perdi a eleição, né? Não fui. Mas isso tudo bem num período assim bastante como sensível, né, da política brasileira, porque foi um período, né, onde a gente estava no período militar. Como foi assim, essa sua militância, ela teve consequências? Você foi perseguido, sofreu algum tipo de perseguição? Chegou a se sentir assim intimidado? Como foi esse? Com certeza, porque naquele momento, né, eu era muito jovem ainda, mas tinha pessoas maduras, né, com as quais eu convivi e aprendi muito. E a gente, naquele momento inicial, a gente fazia reuniões clandestinas, né? Reuniões eram clandestinas. Sabia, sempre ficava muito com o coração na mão, né? Muito sobressaltada, né? Prendia você em casa. Essa história de prisão, na verdade, em Cuiabá, quando eu trabalhava com o Dante de Oliveira, houve um episódio em que eu fui preso e como ele era deputado estadual, ele ficou que nem um louco tentando me achar, sabendo? Porque, né, aquele era um momento em que podia se desaparecer com a pessoa, você ir para a tortura, sei lá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, algo assim, né? E aí o que ocorre é que... Aí ele me achou... Por que você foi preso? Porque eu estava panfletando, era um 7 de setembro, né? E eu estava distribuindo panfleto próximo ao palanque das autoridades. E aí eu 20 anos tem muito juízo, né? E aí eu fui para a Polícia Federal e tal, mas não cheguei. O Dante foi lá e saiu comigo, sobressaltado, nervoso, porque já tinha ido em vários lugares e tal, e não sabia exatamente para onde eu tinha sido levado. Mas foi uma coisa assim muito pontual. O que me chamou a atenção nesse processo todo são os informes dos órgãos de informação, principalmente o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que era o órgão de espionagem da ditadura, né? E esse material que hoje eu tenho e que faz alusão à minha pessoa, né? Você resgatou a documentação. E o que tinha? Os arquivos do DOPS, do SNI, isso tudo está no Arquivo Nacional, está acessível para qualquer pessoa, né? E aí era um monitoramento, né, do que eu fazia, né, quando que eu me deslocava. Sabiam tudo de você. E qual era o meu papel como subversivo. E esses documentos, é interessante, todos têm um carimbo de confidencial, né? Eu fico lendo aquilo, acho muito interessante, porque
Eu até me orgulho de ter participado, né, daquele momento, de ter sido fichado, né, enfim, eu acho que foi um aprendizado, como eu falei, muito interessante, e não me escondi debaixo da cama, né? Eu fui para o enfrentamento, acho que era um momento de trevas e que era preciso ter, né, esse posicionamento firme. E é um jovem idealista, né? Isso faz parte, né? Sim. Enfim, eu penso que tem um filme do Bertolucci, né, que é 1900, em que um dos personagens pergunta assim, né? É verdade que você na maturidade sempre trai os ideais da juventude? Eu não pretendo isso, né? Eu não quero trair os ideais da juventude, no sentido de que meus filhos, né, a minha esposa, eu acho que a gente tem uma leitura bastante uniforme, né, desse momento político que o Brasil vive, né? Seus filhos são engajados com você? Não, eles não são, não. Nenhum deles buscou política, mas, enfim, eles se manifestam, né? Tem posicionamento, né? Uma delas é jornalista. Como jornalista, ela teve muito ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, enfrentando as grosserias do Bolsonaro. Enfim, é uma visão comum que a gente compartilha, né? E eu acho que eles, sabendo dessa minha trajetória pregressa, eles, de certa maneira, também compartilham comigo uma visão, né, de mundo comum. Sim. E você, depois, né, de toda essa sua trajetória política, você veio se tornar, né, um grande acadêmico, chegou a diretor da Faculdade de Direito, né, da UNB, dentre outros postos que você também alçou dentro da Faculdade de Direito, né? Sempre muito requisitado, com assim, centenas de orientandos, né, que você teve lá, né, e trabalhos importantes também que você participou junto a esses, né, acadêmicos, né? Assim, como você foi parar na carreira acadêmica? Assim, você já estava dentro do direito, foi o direito, né? O que te atraiu para a academia, assim, e por que você resolveu se firmar mesmo, né, nessa carreira, mesmo mantendo seus posicionamentos e sendo muito requisitado? Eu vejo sempre muitas entrevistas suas, né? Você sempre é muito procurado para se posicionar por todo o seu conhecimento, enfim, né? E por todas essas posições também que você alcançou. Veja, foi motivo de muita satisfação para mim poder compor o quadro de docentes da faculdade que me acolheu quando eu era jovem, né, na qual eu me formei, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Todos os meus filhos foram fazer o UNB, né, em áreas diferentes, né, que não direito, mas todos os 3 que eu tenho fizeram o UNB também, que é, digamos assim, a minha alma mater, né? Nenhum foi para o direito? Nenhum foi para o direito. Né? E aí eu decido, como eu falei, me dedicar à carreira acadêmica. E aí, por decisão dos meus pares, eu primeiro fui vice-diretor, 4 anos, do professor Jorge Galindo, né, que era o diretor. E no momento seguinte, de 2000 a 2016, eu fiquei como diretor da faculdade, né? Então, a UNB tem um lugar assim, muito especial, né, em mim, por tudo que eu vivenciei dentro da universidade, né? Na verdade, eu fiz mais tempo de UNB do que de UFRJ, na verdade, tempos equivalentes. Sim. Ainda hoje eu me encontro com o pessoal da UFRJ, né? Eu não formei junto com eles, mas é como se tivesse formado. E lá no Rio não é sistema de crédito, é sistema seriado. Então você vai do 1º ao 5º ano com a mesma turma. Sim. Então isso permite que você cultive, né, amizades, né, relações laços, mais longas, laços mais consistentes, né? E então compromisso é coletivo, né? Diferente de quando você trabalha com então eu decidi ser professor em regime de dedicação exclusiva, né? Não tem outra atividade, né? Até porque nesse regime nós não podemos sequer advogar, né? No máximo são projetos de pesquisa dos quais a gente participa, mas enfim,
projetos que, mesmo que Mas remunerados, produções você pode ter guardam suas- conexão com a sua atividade docente, né? Você fala como? suas produções, seus livros. Eu tudo isso. tive muito tempo, Sueli, dedicado à atividade administrativa. 4 anos como vice-diretor, 4 anos como diretor. Né? O diretor, ele Toma é seu quase que tempo. um síndico da faculdade, Certo. fora as questões que tem que resolver, envolvendo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes, né? O problema da goteira, do bebedouro, Tudo, do né? banheiro, Gatos. tudo, né? E fora os aspectos, evidentemente, de ensino propriamente dito, né? Que é uma responsabilidade você participar dos órgãos colegiados da universidade, tanto o Conselho Universitário como o Conselho de Administração e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Todos os diretores têm assento, né? Enfim, e aí quando eu deixo de ser diretor, né, no meio da pandemia, inclusive, né, meu mandato se encerrou, é que eu estou procurando escrever mais, entende? Escrever artigos, enviar para periódicos, ter uma produção, né, acadêmica mais consistente. Sim. Né? Eu me credenciei no programa de pós-graduação, que só existem 3 cursos de direito no Brasil que alcançaram a nota máxima de 7 da CAPES, Certo. que é a USP, a UFMG e a UNB. Então, o nosso programa é um programa muito conceituado, né? Tanto nacional como internacionalmente, e evidentemente a gente, para ser credenciado, você tem que ter um nível de produção, né, que justifique isso, né? Então agora estou muito voltado para isso, né, para escrever mais, para me dedicar mais a isso e deixar de lado essas atividades de natureza administrativa às quais eu me dediquei por muito tempo. Pegando esse gancho agora que você falou que está mais dedicado a escrever, né, a criar mais, a gente sabe que você é um grande conferencista, né, com inúmeras produções autorais, e recentemente lançou, né, o livro Defesa do Estado e da Democracia, e a gente queria que você contasse um pouquinho, né, como que surgiu, né, a ideia do livro, né, como foi escrever, né, qual foi a motivação. Daniela, veja, o segundo semestre de 2022 na UNB se iniciou em setembro, foi até fevereiro, ainda por conta da pandemia. Só agora, em março último... Já presencialmente, né? Já presencialmente. Só agora, em março último, que a gente conseguiu acertar o calendário. Sim. Né? Mas ano passado nós tivemos 3 semestres. 3 né? semestres no único ano, né? Que loucura. E veja, quando eu fui dar aula no mestrado e doutorado, né, nós pegamos o período das eleições de outubro, todo aquele período pós-eleitoral, aqueles acampamentos, aquelas manifestações, e pegamos o 8 de janeiro, porque as aulas foram até fevereiro. E a disciplina que eu ministrava discutia exatamente os instrumentos de exceção na experiência constitucional brasileira. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, papel das Forças Armadas, as operações de garantia da lei e da ordem. Vocês tiveram um caso concreto. E aí o Brasil era o laboratório perfeito para a discussão desses temas. O Brasil daquele momento, né? O Brasil desse momento, né? Porque nós ainda estamos no rescaldo daquele período. Né? Tudo que aconteceu ainda, a gente ainda está impactado. Foram eventos muito recentes. Né? E aí surgiu a ideia da gente, os artigos dos alunos, né? A gente publicar em livro. Então eu organizei esse livro. Teve lançamento em julho agora, né? Na Livraria da Travessa. Foi esse lançamento que eu vi, exato. achei que seria muito interessante trazer você, né, para e aí, editado pela Lumen Iuris, né, que tem um catálogo muito bom de autores e de obras. E aí é um livro que aborda, então, né, esses diversos instrumentos, né? O subtítulo é Os Regimes de Legalidade Extraordinária na Experiência Constitucional Brasileira. Quando a gente fala de legalidade extraordinária, a gente está falando desses instrumentos, né, de exceção constitucional, digamos assim, né, de que se lança mão em momentos de crise.
E eu, particularmente, eu estou muito dedicado ultimamente a estudar o papel das Forças Armadas, né, em todo o processo republicano brasileiro, desde 1889 até os dias atuais, né, diversas intervenções militares no processo político institucional, que começa lá em 1904, com a revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, passa por 1915, uma revolta que os historiadores chamam a Revolta dos Sargentos. 1922, né, os 18 do Forte de Copacabana. Eu até recentemente estive lá no Forte de Copacabana, fui visitar. O tempo inteiro tem referências àquele momento, né, de 22. 1924, uma revolta também envolvendo jovens oficiais militares em São Paulo, isso tudo contra o regime das oligarquias agrárias, né? Que desde o Prudente de Moraes mandavam no país. E aí você tem o chamado movimento tenentista da década de 20, da década de 30, que deságua na Revolução de 30, né? A Revolução de 30, que teve Getúlio Vargas à frente, né? É um momento assim crucial, né? De reformas. Eu sempre digo, ali começa o Brasil moderno, né? 1930. E aí eu procuro estudar os diversos processos de intervenção militar, né, na cena política nacional. Né. Em 1955 houve a tentativa de setores militares ligados ao DN de impedir a posse do JK, sob a alegação de que o JK tinha tido apenas 36% dos votos. O candidato deles teve 30%, mas naquela época não tinha segundo turno. Então, quem tinha mais votos já no primeiro turno assumia. Houve a tentativa, né, eles viam o JK como um continuador do varguismo, né, daquela política do Vargas, de se aproximar dos sindicatos, dos setores populares, essa aura dele de pai dos pobres, né. E depois de 55, né, quando esses setores são derrotados, nós temos em 61 a tentativa de impedir a posse do João Goulart, com a renúncia do Jânio Quadros. Sim. Também por parte de setores militares, inclusive dos ministros militares da época. Também se contorna isso, né? O JK, o Jango, né? O João Goulart, assume a presidência, e aí em 64 esses setores que desde a década de 50 conspiravam se sagram vitoriosos com o golpe de 64. Né? E é interessante observar que no segundo governo do Getúlio Vargas... esse movimento ele é um movimento que ele cíclico, ele acontece não somente no Brasil, né, mas a gente tem também lá o Chile, né, Pinochet, né, a gente tem a Argentina, né, a gente toda a tem, América Latina. No fundo, né, é uma repercussão, né, uma continuidade da Guerra Fria, né. Naquele contexto de 64, a Guerra Fria contou, né? Realmente era um elemento a mais, né? Sim. Agora, eu acho interessante... Até recentemente assisti aquele filme Argo, né? Sei. Que também se passa nessa época, né? E que também tem essa contextualização. É com Ben Affleck, né? É com Ben Affleck. Excelente filme. É muito bom. Tem até cenas reais e tal, sim, né, no início do filme. É. Mas como você fala, toda a América Latina sempre sofreu esses processos de golpes, insurreições, né, ditaduras, né? Isso foi um fenômeno... Sempre esteve, né? A América Latina sempre esteve assim, quase como assim, uma zona neutra, mas só que não, né? Ela sempre estava sendo ali influenciada, né, dentro desse contexto, né, da Guerra Fria, ou por um lado ou pelo outro lado, né? Daí assim, o militar estava mais pro lado dos Estados Unidos, né? E os outros movimentos estavam mais da União Soviética, né? Que aí contextualiza bastante esse movimento da Guerra Fria. Né? Mas aí nesse livro a gente chega nos dias atuais, né? No Brasil dos dias atuais. Então a gente discute muito esse aspecto militarista, né? Que o ex-presidente Bolsonaro tentou impor ao seu governo, né? Grande número de cargos em comissões, de estatais, de ministérios na mão de militares, né? Como nunca se viu nem na época dos governos dos generais presidentes, de 64 a 85. E esse discurso, né? De que as Forças Armadas seriam o último bastião para ameaça, essa fantasiosa ameaça comunista.
o meu exército, né? Essa ideia enviesada de intervenção militar constitucional, coisa que não existe. Você não pode tirar do artigo 142 da Constituição, que é o artigo que trata das Forças Armadas, uma ideia de que as Forças Armadas estão aptas a intervir no processo político institucional. Não estão. Né? As Forças Armadas em qualquer lugar do mundo existem para a defesa da soberania nacional, da integridade territorial, para a defesa da pátria contra eventuais inimigos externos. E as Forças Armadas, elas têm que se profissionalizar, né? A sua capacidade operacional, enfim, a sua missão prevista no texto constitucional. Sim. Né? E a própria ausência de comemoração no último dia 31 de março do golpe de 64, não houve nota, né, das Forças Armadas alusivas ao evento. Isso já denota que é possível desgarrar, né, as Forças Armadas dessa influência política perniciosa, porque quando a política entra por uma porta, a hierarquia e a disciplina saem por outra. E militar, ele tem esses dois princípios básicos que estão no texto da Constituição, né? Hierarquia e disciplina. Sim. Então elas têm que estar imunes, né, a essa interferência de natureza político-partidária. Não foram todas as Forças Armadas, mas setores exponenciais, né, das Forças Armadas claramente reverberaram o discurso, que eu diria golpista, com ameaça de uso da violência, feito pelo ex-presidente Bolsonaro. Infelizmente houve essa simbiose, isso foi ruim para o prestígio, né, da instituição militar, e eu acho que o importante é nós termos claro que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. Os governos passam, né, e as Forças Armadas têm que estar voltadas para a sua missão constitucional. Todas as instituições, né, elas são de Estado. Agora, você falou sobre o 8 de setembro, né? 8 de janeiro, 8 né? de janeiro, perdão. Você falou sobre o 8 de janeiro, que foi um período em que você ainda estava, né, com a sua turma, que foi a turma que colaborou, né, junto com você para essa obra, né, que vocês fizeram coletivamente. E eu queria saber, né, se não fosse o 8 de janeiro, se esse livro teria saído, ou se esse evento ele foi fundamental para contextualizar e, de repente, assim, até a paixão mesmo, né, que um momento como esse ele acaba, né, despertando, né, principalmente quando você está aprofundando, né, dentro de um assunto tão íntimo, né, do evento político, né, que aconteceu no país nesse momento. Esse fato, então, foi o grande fundamento para você escrever esse livro sobre a defesa do Estado e da democracia? O livro sairia porque nós estávamos discutindo, antes do 8 de janeiro, temas que já estavam na ordem do dia. Por exemplo, o tempo inteiro se falava que o Bolsonaro iria decretar estado de sítio, como se o estado de sítio fosse uma medida unilateral do Executivo. Não é. Se o Congresso não aprova, não existe estado de sítio, não existe estado de defesa, não existe intervenção federal. Então a gente já discutia esses instrumentos, né? Que o tempo inteiro se falava, intervenção militar constitucional, nem existe isso. A intervenção de que fala a Constituição é quando a União intervém nos estados ou no Distrito Federal, diante daquelas hipóteses taxativamente descritas lá na Constituição, não é? Agora, como você disse, o 8 de janeiro ele potencializou a coisa, porque aqueles atos de selvageria... Um caso concreto, digamos assim, contextualizando. Nós já tínhamos tido a tentativa de explosão de bomba, né, aqui no aeroporto de Brasília, em dezembro, tínhamos tido aqueles atos lá, acho que em novembro, de tentativa de invasão da Polícia Federal, né, aqui no setor comercial norte, aquelas ameaças, né, de fechamento do Supremo, né, enfim, aquelas investidas contra o Congresso Nacional, aquele discurso golpista, né, das 4 linhas da Constituição e tal, enfim, isso tudo já reverberava. Então nós tínhamos um material precioso para discutir estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, o que diz o
o artigo 142 sobre o papel das Forças Armadas, o que são as GLOs, né, como eu disse, essas operações de garantia da lei e da ordem e tal. Mas o 8 de janeiro, ele realmente potencializou o debate, porque aqueles atos de selvageria, né, que vieram lá do acampamento diante do QG do Exército, que várias vezes se tentou desmontar aqueles acampamentos, que, como foi dito, foram verdadeiras incubadoras, né? Foram de lá que saíram. Né? Aquele que tentou plantar o artefato lá no aeroporto, explodir lá um caminhão-tanque, qualquer um de nós podia estar passando ali, se houvesse a explosão, ser vítima, né, daquilo ali que iria levar tudo pelos ares, e outros atos mais. E aí isso deságua no 8 de janeiro, né, onde nós tivemos aquelas cenas deprimentes. Daqui a 50, 100 anos vai se olhar para trás e se estudar o que houve, né? Sim. Com aqueles atos de invasão das sedes dos poderes da República, né? Então eu acho que aquilo ali foi num crescendo, né, até chegar no 8 de janeiro, que é essa página deprimente da história brasileira, né, onde nós tivemos realmente aqueles atos de depredação, né, e de vilipêndio, né, das sedes dos poderes de Estado. Agora, esse livro ele foi escrito, né, com autoria, você começou a falar para a gente, né, de alguns alunos, né? Exato. Você fez, né, um grande trabalho, né, para contribuir, né, com a produção acadêmica, e a gente queria saber se você gostaria de destacar, né, alguns trabalhos de autores com os quais você já trabalhou, né, talvez não só para a produção desse livro, mas também, né, algum outro trabalho passado. Nós temos na faculdade, Daniela, assim, muitos pesquisadores, muitos professores que têm assim, um nível de produção acadêmica, de publicações muito substancial, né? É sempre bom entrar no site da faculdade, na página do programa de pós-graduação e navegar um pouco ali, que você vai ver muitos grupos de pesquisa, muitas linhas de pesquisa que falam com o Brasil dos dias atuais, né? No caso desse livro, que é um livro que eu organizei, eu também tenho um artigo meu, evidentemente, né, onde eu discuto exatamente o papel das Forças Armadas em face do artigo 142, né, da Constituição, e o espectro do militarismo, né? Porque, como eu disse, desde o início do século XX, do século passado, você já tem, né, intervenções militares. Você tem, no primeiro momento, militares de índole reformista, né, principalmente o tenentismo dos anos 20, dos anos 30, mas no momento seguinte, a partir de 1949, quando é criada a Escola Superior de Guerra, sob inspiração norte-americana, você passa a ter o expurgo de vários militares, né, sob o discurso de que eles favoreciam a infiltração comunista, como você falou, né, no período do pós-guerra, até o início da década de 90, a Guerra Fria era uma coisa, né, que realmente colocava esse debate, isso, né, União Soviética versus Pacto de Varsóvia versus OTAN e tal. E aí você passa a ter uma intervenção militar nesse sentido mais reacionário, né, mais contra governos legitimamente constituídos. Se antes, né, houve intervenções militares contra as oligarquias atrasadas, as oligarquias agrárias, que impunham um falso federalismo, né? Depois você passa a ter, a partir principalmente da criação da ESG, esses setores mais conservadores, do chamado denismo militar, com um discurso realmente mais atrasado, né? De alinhamento com os Estados Unidos, etc, etc. Então esse livro ele é uma obra coletiva, né? E eu acho que ele demonstra assim, né, a pesquisa que é feita no programa de pós-graduação, né? Eu sempre digo assim, o que a UNB tem de melhor é o seu corpo discente, né? São seus alunos, né? Porque são pessoas bastante qualificadas e que contribuem muito para fazer a universidade que nós temos. Claro que a gente tem um corpo docente muito qualificado, né? Mas os alunos eles contribuem muito para que a universidade possa ter
né, a pesquisa, a extensão, e não apenas o ensino, no patamar em que hoje se encontram. Agora, Mamed, você falou um pouquinho sobre a influência política nas Forças Armadas, né? E sobre o impacto, né, que isso pode ter quando a gente fala em políticas de Estado, né? E aí eu queria saber de você, né, não somente nas Forças Armadas, mas nas diversas instituições, né, que existem no país, né? Qual a sua opinião, né, de quais seriam as ações necessárias para evitar que narrativas enviesadas, né, elas venham a influenciar, né, e politizar porque o Estado, né, quando ele tem poder sobre qualquer que seja a instituição, né, seja no Exército, seja na educação, seja no Executivo, né, tem diversas instituições que acabam sendo bastante influentes, né, como coibir a politização dentro de instituições, principalmente instituições públicas, né, para garantir que as pessoas elas tenham a oportunidade, né, de olhar o contraditório, né, de fazer suas escolhas, né, mais livremente, né, sem que exista qualquer tipo de manipulação, porque nós estamos vivenciando um momento de grande polarização, né, política, e essa eleição talvez, né, tenha sido a mais polarizada da história, né, que nós vivemos, né, o assunto chegou a ficar desconfortável, né? É muito interessante porque as pessoas, tem pessoas que saíram de grupos de WhatsApp, né, por conta de posições, né, sendo que na realidade, né, assim, quando você não tem condições de conversar, de pensar, né, de refletir a respeito de posições, também você não tem assim, liberdade, né, para fazer um debate saudável com relação a essa questão política. Qual a sua posição com relação? Eu sou muito crítico ao governo que se findou em dezembro do ano passado. Eu acho que esses 4 anos foram muito nocivos, né, no sentido de que estimularam esse desconforto ao que você se referiu, né? Mesmo dentro das nossas famílias, a gente viu assim se abrir um abismo, né, entre irmãos, né, entre parentes, né, por conta dessa polarização a que você se referiu. Então esse discurso, né, do inimigo, né, do ódio, se a né, pessoa pensa diferente de você já não pode nem conversar. Temos que fuzilar tal força política, né? Temos que colocar na ilegalidade aqueles que... é de ambos, né? Assim, ambos os lados existem, né? Sim, radical existe de todos os lados, mas particularmente, né, o chamado bolsonarismo, né, ele estimulou esse aspecto muito nocivo, né, a própria convivência social, né, mais do que o ambiente político, né? Por exemplo, a internet, né, parece ser o espaço, as redes sociais, onde todo mundo solta os seus monstrinhos, né? Entende? Então, eu penso que nós temos que entender que a política não pode ser criminalizada, né? Nós temos que firmar o papel do poder civil, né? O papel do poder civil, o prestígio, né, do poder civil na democracia, não é? O governo que define qual a política na área de saúde, na área de educação, na área de meio ambiente e também na área de defesa. Cabe às Forças Armadas cumprir essa política de governo, né? E não se miscuir do ponto de vista político ideológico. Né? E principalmente no legislativo, né? Porque o governo também é executivo. Sim. Né? A democracia ela tem, né, essas ranhuras que são normais. Né? O que nós não podemos é permitir que as Forças Armadas elas sejam, digamos assim, enodoadas por essa conflagração que é normal nos processos eleitorais, essa conflagração que é normal no ambiente político, mas que
os militares têm que estar imunes a isso. E eu acho que houve muito, nos últimos anos, uma simbiose entre o poder político, né, e o poder militar, que foi perniciosa para o próprio prestígio da instituição militar. Então é isso que a gente tem que evitar, né? E como eu falei, a ausência de comemoração alusiva ao golpe de 64, em março, é uma coisa inédita. Né? Nos últimos anos sempre houve nota oficial, ordem do dia, alusiva e tal, e esse ano já não houve. Então a gente vive um momento ainda, né? Nós estamos no rescaldo ainda desses últimos 4 anos. Tanto que no 8º, 9º dia de governo, o presidente teve que trocar o ministro, o comandante do Exército, né? Tinha poucos dias de governo, o que mostra que, né, existe um espaço para que realmente nós possamos fazer as coisas voltarem ao seu veio normal, né? Separar a política da questão militar e fazer com que as eleições sejam um momento em que se disputa, né? Se disputa, mas não uma disputa mortal, né? Precisa destruir todos os grupos de WhatsApp, exato, todas as então, amizades. Os que estão inconformados com a vitória do presidente Lula, 2026 está vindo aí. Né? Ano que vem tem eleições municipais. Né? Então nós temos que usar os canais institucionais previstos, né, na Constituição. A gente tem que torcer pelo país. Para exatamente construir. Porque nosso país é o que vai fazer com que a gente tenha, né, um comércio funcionando. E outra coisa, na política você tem adversário, você não tem inimigo. Eu fiz política partidária, eu participei de muita eleição. E às não vezes só as pessoas ajudando, brigam e daqui a pouco eles estão lá batendo um papo no gabinete. Não, né? só ajudando outros candidatos, como sendo candidato. Né? Então você tem que entender as disputas político-eleitorais. Como você tem adversários, você não pode execrar, entende, o adversário a ponto de torná-lo inimigo. Porque tal força política ideológica tem que ser extirpada, tem que ser colocada na ilegalidade. Todo mundo tem espaço para se manifestar. Ainda mais um país, entendeu, de dimensões continentais como o nosso, né? Com mais de 200 milhões de habitantes. Né? Então existe espaço aí para todo mundo se manifestar. O que não pode existir essas atitudes de intolerância, né? De essas ranhuras, né? que acabam levando para o extremismo, né? E esse extremismo foi que desagou naqueles atos realmente de violência do 8 de janeiro, né? Que é uma coisa impensável, né? Eu quando vi aquilo, quando vi na televisão aquilo acontecendo, eu não sei, entende? O sentimento era de choro, de como é que isso pode estar acontecendo, tristeza né? Mesmo, de né? tristeza, porque veja, aquilo ali é um patrimônio da nação, né? Um patrimônio da nação, você destruindo, né? O plenário do Supremo, como aquele outro andar lá, como foi destruído, você está destruindo a memória da nação, né? Não é contra o governo de plantão, né? Exatamente. É uma coisa contra o país. Agora, você começou até a falar um pouquinho, né, sobre o artigo 142, né, que trata das Forças Armadas, né, do país. Ele vem sendo alvo, né, de um grande debate assim, né, com relação a esse temor, né, de intervenção militar e as circunstâncias, né, que isso, né, vem ocorrendo aí, como você já está conversando com a gente aqui há algum tempo. E existem algumas propostas, né, de modificação desse artigo, né? E quais são as propostas, né, mais interessantes nesse sentido? Assim, qual é o seu parecer assim, a respeito disso? Olha, Daniela, que você acha? existe uma proposta de emenda constitucional de um deputado de São Paulo, né, mas que ainda não está tramitando. Acho que ele não conseguiu ainda o número de assinaturas para que oficialize a PEC, a proposta de emenda, e ela possa tramitar. Qual é o autor? Eu acho que é o deputado Zaratini, de São Paulo. Né? Eu tenho o teor dessa proposta de emenda constitucional. Né? E agora mesmo, na questão de
3, 5 dias atrás, foi noticiado que o governo também está tentando alterar essa questão do emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, sem mexer no artigo 142. Então, seria apenas mexer na lei complementar, que trata da organização, do emprego das Forças Armadas, e no decreto que regulamenta essas tais GLOs. Né? Enfim, o debate está colocado. De toda maneira, eu penso que, à luz da lei complementar existente, que trata do assunto, e do decreto presidencial que trata do assunto, existe uma visão muito deturpada sobre como que é essa interferência das Forças Armadas. Por quê? Pelo seguinte... Você acha que é interpretativo ou é o próprio texto? Eu acho assim que se politizou a questão. Porque se você fizer uma leitura minuciosa dos diplomas legais que versam sobre o tema, a coisa é cristalina. Entende? Não então, justifica a interferência de Forças Armadas. O texto seria adequado, mas a interpretação ela oscila e ela muitas vezes Sim, não é... por conta desse clima de conflagração a que você se referiu. Muitas vezes o debate descamba para um debate político e se esquece a questão jurídica. Porque o que a lei... Se sai do debate técnico, né, e se sobressai o debate político. O que a lei fala é isso que... Isso é um risco, né? Desculpa te cortar. Mas esse é um risco, né? Porque às vezes, assim, se a lei já está adequada, né? A gente até, assim, tornar a lei, assim... inválida, né? E às vezes o remendo ele sai pior, né? Porque ao invés de pegar e atacar realmente a questão central, né? Que é essa interpretação, que é a visão, e não se abrir o debate correto né, em relação a... O que a lei fala, muito claramente, é que o emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem é justificável quando os instrumentos previstos no artigo 144 da Constituição se mostrarem incapazes de desempenhar suas missões constitucionais. Que instrumentos são esses? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. E quando é que a lei diz que eles se mostram, esse uso se mostra insuficiente? Quando esses órgãos, né, porque são órgãos, não tem personalidade jurídica, eles estiverem indisponíveis ou insuficientes ao regular exercício de sua missão constitucional. Então, por exemplo, a Constituição diz que cabe às polícias militares o policiamento ostensivo e a guarda da ordem pública. É isso que cabe às polícias militares de qualquer das unidades da Federação. Qualquer uma das 27 unidades da Federação. Policiamento ostensivo, a guarda da ordem pública. Então, para as Forças Armadas poderem atuar no policiamento ostensivo, na guarda da ordem pública, tem que haver a constatação, que está na lei e está no decreto, de que a Polícia Militar, que é um dos instrumentos previstos no artigo 144, está indisponível, impotente ou insuficiente ao desempenho dessa atividade. Então, a atuação das Forças Armadas não pode se dar de forma fortuita, pela vontade unilateral do chefe do Executivo. No caso de força maior? Como, porque a lei fala, Sueli, tem que se dar de forma episódica. Se acontece uma invasão a um Estado brasileiro, né, por um outro... Não, vamos pegar as duas intervenções que ocorreram ultimamente. No Rio de Janeiro, no governo Temer, no aparato de segurança pública. Ou seja, o próprio governador, naquela época, Luiz Fernando Pezão, solicitou, porque entendia que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não estava apta a enfrentar aquela situação de descalabro e solicitou. E foi decretada uma GLO, no Rio, e em seguida foi decretada a intervenção federal no aparato de segurança pública. Tanto que o responsável pela GLO foi também designado como interventor federal na época. Aqui em Brasília, 8 de janeiro, o presidente Lula decretou também intervenção federal no aparato de segurança pública. Então,
sistema penitenciário, a Secretaria de Segurança, né, tudo ficou sob a batuta do interventor federal. Não é? Por quê? Porque a Polícia Militar se mostrou impotente, não é? Porque quem tinha que evitar que aqueles manifestantes chegassem à esplanada dos ministérios, adentrassem a esplanada dos ministérios, invadissem os prédios governamentais, quem tinha que evitar isso era a Polícia Militar. Na verdade, a Polícia Militar escoltou aqueles extremistas para que eles chegassem até os palácios, né, da Justiça, do Congresso e Palácio do Planalto. Né? Então, houve realmente essa constatação de que a Polícia Militar está... E aí não ocorreu a GLO, poderia ter ocorrido, né? Poderia ser uma opção, mas o presidente e a sua equipe optou pela intervenção federal, que também é possível. A exemplo do que foi feito no Rio de Janeiro. Se você ler o decreto da intervenção no Rio de Janeiro, do governo Temer, e o decreto do governo Lula, do 8 de janeiro, são idênticos. Só muda o local e tal, né, qual a unidade federativa, mas são ipsis literis, são decretos muito similares. Então, a importância de que, porque se banalizou nos últimos tempos essa ideia de que o artigo 142 da Constituição permite que as Forças Armadas possam intervir por iniciativa do presidente. Não permitem. A Constituição prevê mecanismos de freios e contrapesos quando eventualmente ocorra conflitos entre os poderes da República. Os poderes da República são órgãos independentes, legislativo, executivo e judiciário. Existem os chamados mecanismos de freios e contrapesos, entende? Nessas situações eventuais. As Forças Armadas são órgãos que não têm essa prerrogativa de interferir em conflitos entre poderes. O Congresso já disse isso, através de parecer da Secretaria-Geral da Mesa, o Supremo Tribunal Federal já disse isso, né, em ações que foram propostas, entende? E continua se banalizando. Lança a mão do artigo 142. As Forças Armadas são órgãos, não são órgãos independentes, são órgãos com fortes vínculos de natureza hierárquica e disciplinar, vinculados ao Ministério da Defesa. Entende? E elas não estão aptas a interferir nos conflitos entre os poderes de Estado. Porque os poderes de Estado, sim, são órgãos independentes, cuja disciplina consta do próprio texto da Constituição. Não é? O que cabe ao Executivo, as atribuições, as competências do Congresso, né, de ambas as casas, o que cabe ao Judiciário. Né? Existe lá um título da Constituição que trata da organização dos poderes. Sim. E nesse título da Constituição, a Constituição, como toda lei, é dividida em títulos, os títulos em capítulos, os capítulos em seções, as seções em subseções e assim sucessivamente. Então, nesse título que trata da organização dos poderes, já consta como que se dá, né, a solução para eventuais conflitos entre os poderes. Né? E aí, mas aí muita gente... Foi abordando dentro do meu artigo e do artigo dos demais, dos mestrandos e do doutorando. Né? De toda forma, há quem ache que o ideal seria tirar do artigo 142 essa referência à garantia dos poderes constitucionais, a pedido dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, deixar só as Forças Armadas naquilo que é a missão das Forças Armadas em qualquer país do mundo, que é o combate ao eventual inimigo externo. Não é? E mais ações de defesa civil, como sendo atividades de natureza complementar. Né? Há outros, como agora o governo, né, está mais trabalhando no sentido, até onde foi noticiado, de alterar a lei e o decreto, a legislação infraconstitucional, sem mexer no artigo 142. Mas é importante de considerar que essa redação do artigo 142 ela não é nova, não é inovação da Constituição de 88, ela vem desde a Constituição de 1891, com pouquíssimas alterações, né, desde a primeira Constituição republicana, mas eu penso que a garantia da lei e da ordem, realmente, isso é uma função do Estado brasileiro. Não deveria estar
mesmo derivando para essas hipóteses, né, de só quando os órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, estiverem impotentes, mesmo assim eu acho que se justifica que haja uma alteração para acabar com essa confusão. Ahmed, tem muito assunto aí para debate, né? A gente viu que esse livro é de grande profundidade e relevância, mas a gente queria entrar num quadro aqui com você. Tranquilo. Né, que é o quadro Essa História Deu o que Falar. Né? E aí a gente queria que você contasse, né, uma história dentro da sua carreira, né, alguma coisa assim que aconteceu que foi marcante, que você conta na sua roda de amigos e que deu o que falar. Na minha carreira? Na sua carreira, na sua vida pessoal. Pode ser na vida pessoal? Pode ser na vida pessoal. Um evento assim, que digamos assim, chega até a ser engraçado, né? Exatamente. Eu vou fazer uma confidência aqui, então. Quando eu tive nesse Congresso Mundial de Jovens, Congresso Mundial da Juventude dos Estudantes em Moscou, sim, ainda era a União Soviética, eu conheci uma russa, né? Uhum. Da minha idade na época e tal. E você fala russo? Não, essa é a questão. A gente se falava escrevendo no caderno, desenhando. Ela falava um monte de coisa em russo, eu ria, eu falava um monte de coisa em português, ela ria também. Até porque a linguagem da feição, ela... Né, desenhava um coraçãozinho. Deu um monte de bobagem lá e tal. Eu me lembro, a gente estava num parque chamado Ismailovo, perto do Hotel Ismailovo, onde a delegação brasileira estava, né? Naquela época compôs a delegação brasileira o Gonzaguinha, o Martinho da Vila, aquela banda Blitz, a banda Blitz, o Fagner, né? Todos eles foram na delegação brasileira. Meu bem, Martinho da Vila, Gonzaguinha. E você estava junto com todos? Eu fui também, que coisa boa, hein? Dessa delegação brasileira. E aí teve um momento em que essa russa começou a cantar uma canção em russo, né? E eu ouvi aquilo e tal. Quando ela terminou, eu vou cantar alguma coisa em português, que seja representativo do meu país e que eu saiba, né? Uhum. O que me ocorreu? O Trem das 11 de Adoniran Barbosa. Ai, meu Deus! E aí eu fiquei pensando, eu digo aqui, nessa noite, né, sob esse luar moscovita, que eu cantando Trem das 11, não é? Que eu sabia mais ou menos a letra, a Maria Gadu gravou, as novas gerações conhecem, Trem das 11, né? Sim. E eu achei assim uma coisa meio patética, mas que marcou, né? Porque não tem naquele como mais ouvir o Trem das 11. E quando eu fui lá, o sol se punha 9, 10 horas da noite, chamadas noites brancas. O Trem das 11 é um que ele fala... Já perderam esse trem que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. E aí eu digo, não é possível, aqui, sobre esse luar de Moscou. Eu acho legal que ele fala algumas palavras erradas, né? É uma Adoniran Barbosa. Agora, tem alguma história que tenha sido assim, a pior história da carreira, por exemplo, alguma coisa que você hoje pensa, fala, gente, com a experiência que eu tenho hoje, isso jamais se repetiria? Olha, Daniela, eu acho assim, quando eu decidi me dedicar à vida acadêmica, eu acho que foi um ponto positivo. E um ponto negativo foi quando eu ensaiei uma volta. Eu estava fora do Acre já há 4 anos, fora da política, tinha decidido não me candidatar à reeleição, nem a reeleição, eu ia sair para federal e desistir, né? Depois de 2 mandatos como estadual, achei que eu podia sair. E aí eu decido voltar. E aí dou com os burros na água, né, como se diz, né? Foi um passo muito errado e ficou uma lição, porque desde então eu não participo mais como candidato, não tenho mais filiação partidária, não é? Igual eu, quando eu perdi uma eleição para representante de turma, eu nunca mais me candidatei. Mas depois eu participei de uma eleição que foi muito bem sucedida. Então pronto, Que foi para o nosso fundo de pensão lá da Eletronorte, né? E eu tive uma quantidade expressiva de votos, cheguei a mais de 75% de votos. Mas aí, ó, tá vendo? Eu acho que foi um passo errado, entendeu? Né? A tentativa de voltar, né? E política tem muito isso. Você sai fora, vem outros e ocupa o espaço. Não existe
lugar vazio É uma politicamente. construção, né, Marlete? Assim, porque são muitas alianças, é muita conexão, né? A gente trabalha aqui com conexões, né? Exatamente. Mas a política é muita. Nós tivemos um outro entrevistado aqui que falou exatamente isso, né? Ele foi candidato aqui pelo Distrito Federal, né? E algumas vezes acabou, 4 vezes, né? E ele falou exatamente isso, que hoje ele está ocupando outro cargo, inclusive em Goiás. E ele disse que não tem essa intenção de voltar, porque ele fala exatamente isso. Já passou o tempo, né? Agora outras pessoas já ocuparam. Para mim também o lugar. é página virada. Primeira vez que eu me candidatei, em 90, né? Eu fui vitorioso. Né? Foi a mesma época que a Marina Silva se elegeu deputada estadual também. Convivi 4 anos com a Marina na Assembleia Legislativa. Tenho muita estima por ela, né? Acho que é uma... Ela é bem séria, né? É uma das acrianas que projetam o nome do Estado, né, e do país, mundo afora, né, da Amazônia. E eu não tive sucesso, né? Fui reeleito em 94, mas aí depois, no momento seguinte, em 2002, quando eu tentei voltar, foi um desastre. Agora, Mamed, assim, a gente queria saber se deu ou não deu o que falar, né? É um quadro que a gente tem também, onde a gente queria saber qual é a sua melhor história de viagem. Eu acho que é essa que eu contei, viu? Já foi, então? Eu acho que é essa que eu contei. Essa russa marcou, então, a sua história. Porque foi engraçado, né? Porque eu cantando ali em português, um samba, a única música que eu sabia a letra toda, né? Sem acompanhamento musical, né? E aí um ria do outro e tal, né? Porque eu cantava em russo, eu não entendia nada, mas achava engraçado. Aí eu cantava em português, eu não achava engraçado também. Você jamais saberia qual foi a música em russo que ela cantou? Não, eu sei. Era a música tema do festival, do Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que é esse para onde foi a delegação brasileira. E ela cantava bem? Nós pegamos um avião da Aeroflot em Buenos Aires, porque não tinha voo da União Soviética para o Brasil, ainda era governo Figueiredo, né? O general Figueiredo. Era final do governo Figueiredo, né? Já o início do governo Sarney. Mas não tinha voo Aí nós pegamos o avião da Aeroflot, a delegação brasileira em Buenos Aires, tinha também chilenos, uruguaios. Aí fizemos uma escala em Recife, uma escala em Argel, em Dakar, aí chegamos em Moscou. Então foi engraçada, porque é aquela história, eu me lembro, a gente comendo melancia lá em Moscou. Melancia! E ela fazia química, e aí tinha um colega dela, que era um cubano, que também fazia química junto com ela, lá em Moscou. E ele servia de intérprete entre nós dois, quando a gente estava junto, né? Sim. Aí ela foi me mostrar as estações de metrô de Moscou, em cada uma a gente parou, porque tem umas que são verdadeiras obras de arte. Até hoje eu guardo os postais que ela me deu com as obras, cada estação, né? Então tem correspondência. Aí quando o cubano não estava, aí a gente apelava para o papel, para ficar rindo. E você aprendeu algumas palavras frases. em russo? Você quer recitar para a gente? Não, é melhor a gente não tentar, não, vamos deixar. Russo acho que deve ser assim tão difícil. A linguagem do amor não é o português nem o russo, né? Exatamente. Amor juvenil, né? Agora, você falou pra gente que você já está há muitos anos na carreira acadêmica e que depois, né, de ter ingressado aí de corpo e alma, né, nessa carreira, você não advogou, né? Mas em algum momento da sua vida você já recebeu... Não, eu advoguei, viu, Daniela? Depois de ter... Depois eu já fiz poucas... Eu advoguei um pouco na área criminal e na área trabalhista. Fiz muita audiência na área trabalhista. Já né? recebeu aqueles pedidos assim da Você sabe família, que dos amigos? Não, porque esses pedidos normalmente são na área de direito de família, que não é minha praia, né? Sim. E nem direito penal mas eu advoguei um pouco na área penal e na área trabalhista. Nunca fiz família, então sua família tem bom senso. Nunca fiz, não. E foi pouco tempo, né? Mas foi bem importante, né? Porque quando você vai para a sala de aula, é importante que você traga um pouco essa bagagem, né? Sim. Então, ter sido advogado, né? Ainda que
por não muito tempo, ter sido parlamentar, isso tudo agrega, né? Na tua formação, né? E naquilo que você vai transmitir, né? Agora uma pergunta assim para professor, de professor para professor. Você já flagrou algum aluno colando na sua prova? Já. Quem nunca? Flagrei, mas normalmente no início da prova. E aí deu tempo ainda de recolher aquele material e deixar que ele continue na prova. E deixar ele sofrer, né? Porque foi no início, né? A prova não estava feita. Né? Então essa observação se dá mais no início. Né? É constrangedor para mim também. É constrangedor. Né? Para o aluno, que está todo mundo vendo. Né? Agora, como eu disse, como estava no início, ainda dava para deixar o aluno ou a aluna. Não, e sabendo todo o risco de imagem, né, que você corre depois de ter. Faz parte. Faz parte. E em algum momento assim da sua carreira como professor, você já esteve ali na frente, esqueceu ali o tema da aula, o assunto, se perdeu, ficou confuso? Já aconteceu, Daniela, de eu preparar assim, colocar numa folha de papel os tópicos que eu ia desenvolver, né, abrindo aqueles livros de doutrina. E na hora da aula eu esqueci aquela folha em casa. Aí a aula vai... Aí você contou a história da russa. Não, aí você vai no modo automático, né? Você vai no modo automático, pega o texto constitucional e aí vai, desenvolve. Mas tudo aquilo que você tinha elaborado, né, ficou em casa. Então faz uma prova surpresa. Ficou em casa, Mas como eu já dou aula há muito tempo da mesma disciplina, então... eu já tenho uma certa... Já domina bastante. Já tenho um certo domínio assim para poder encadear os temas sem precisar estar recorrendo a apontamentos. Né? Sim. Agora tem um outro E eu não dou aula de qualquer disciplina, né? Eu não dou aula de qualquer disciplina, né? Não sou aquele professor que entra em sala para dar aula de penal, de contratos, de sucessões... Tributário. Entendeu? Obrigações de tributário. Tributário, a Constituição dedica um bom capítulo, título, né? Da ordem econômica e tributária. Então, o estudo do direito tributário começa na Constituição. Sim. Então, mais ou menos, alguma coisa de tributário. Você entra, né? Alguma coisa, né? Agora, outro quadro que a gente tem aqui é o Conecta Aqui. Esse já é assim, mais um bate-bola, jogo rápido. A gente fala uma palavra e o que vier você já solta. Tipo Marília Gabriela, assim, sabe? Tipo Marília Gabriela. Vamos lá. Topa? Vamos lá. Uma memória. A viagem, né? Principalmente quando eu sempre quis ir a Pompeia. E eu fui em 2015, 2016. Porque aquilo ali é fascinante, né? Uma cidade que estava soterrada pelas cinzas do Vesúvio, eu sempre quis ir ali. Né? Mas a memória melhor que eu tenho não é essa não. A memória melhor que eu tenho, pensando bem, é o nascimento dos meus filhos. Isso é boa. Uma inspiração. Inspiração. Difícil falar de uma inspiração, né? Nossa, tem tanta... Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de literatura, sabe? Embora eu seja da área jurídica, mas tanto que os meus livros de literatura estão todos em casa, só os livros técnicos que estão na minha sala de professor da faculdade. Mas o meu livro de cinema, de literatura, esses estão todos em casa, né? Porque eu recorro a eles mais frequentemente, para poder ir devagar, né? Para esse aspecto diletante, né? De você ler por prazer e não apenas por dever de ofício, né? Então eu penso assim, eu me inspiro quando eu assisto um bom filme, leio um bom livro, entende? Eu por exemplo, eu tive no apartamento do Carlos Drummond de Andrade, quando eu era estudante de ensino médio no Rio. Eu tive a cara de pau, eu identifiquei onde que ele morava, eu acho que eu pesquisei no catálogo, aqueles catálogos de antigamente, Andrade CD, eu digo, é aqui que ele mora.
Aí eu Lá peguei no- o no- ônibus, tinha um Na lista trabalho, telefônica. tinha um trabalho de escola, aí eu e um amigo fizemos um questionário, eu digo, vou lá na casa dele. Mas eu não posso ser abordado pelo porteiro, senão ele não vai deixar eu subir. Aí eu identifiquei a rua, o prédio dele, fui lá, entrei de cabeça baixa, como quem é de casa. O porteiro não me abordou. Entrei no elevador, apertei 7º andar, toquei a campainha lá. Não foi ele que me atendeu, foi a dona Dolores, a esposa dele. Olha que bacana. Aí ela disse que ele não estava em casa, mas eu ouvia o barulho da máquina de datilografia vindo lá de dentro. Aham. Mas que eu podia deixar o questionário, que ele ia responder. E aí ele devolveu, eu guardo até hoje. Ele respondeu. Ele respondeu. Eu sei até o início, Mamed, agradeço a você, a seus companheiros de grupo, as palavras generosas que me dirigiram. A resposta ao questionário de vocês comporta um grande desenvolvimento que não me parece adequado em trabalho de natureza escolar. Procurarei, pois, resumir as respostas. Aí vem 1, 2, 3, 4. Eu guardo até hoje, né? E aí nós tiramos 10, né? Mas O você grupo trouxe- todo tirou 10. Você não trouxe esse trouxe. questionário. Nossa, Não mas trouxe. me mande essa Mas foto. eu vou mandar datilografado e no final ele Ele assina. assina. É, Que legal. né? Mamed Filho. E aí nós tiramos 10, evidentemente, Nossa, Essa, esse além de merecia uma na 10. literatura. Os outros do grupo não fizeram nada, também tiraram 10 10. moldura, né, pra sala. Porque Exatamente. a resposta dele merecia. Além de inspiração, Essa é uma boa memória, memória, também. né? Uma boa É. memória. É. Agora um amor. Só um? Eu acho que a minha esposa, né, a família, né, a Regina. Uma paixão. Eu gosto muito de bicho. Nós temos 3 cachorros, né? 3 cachorros. Aí tudo que é de... Toda hora o Instagram, o Facebook me inunda com coisas de cachorro, porque eu fico vendo, aí o algoritmo percebe, aí começa a te bombardear, né? E um sucesso. Seu livro que será um sucesso. Tomara, né? Tomara, né? Eu sou muito simplório também, né? Não tenho... Eu tô querendo escrever um romance, né? Estou escrevendo já há algum tempo já, né? Mas com o pé na realidade, né? O tempo inteiro falando de fatos históricos, né? Resgatando um pouco a minha militância, porque eu me transponho para um tempo passado, né? Só que não vai ter um alter ego meu, não. Assim, eu acho que eu vou estar em vários personagens, entende? Não num específico, né? Estilo Jô Soares, assim. Ele pesquisou antes de escrever, chegou de Baker Street e tal, né? Mas, enfim, E ele pouco- se via nos personagens também, né? É um pouco isso. Então, não é sucesso, né? Mas, enfim, Mas eu quem queria sabe, que né? fosse. Agora, uma música. Vamos ver se você se lembra de outra além de Trem das Onze. Mas você sabe, Daniela? Não, o Trem das Onze é porque era a única que eu sabia a letra toda, né? E era representativa do meu país, era o sambinha, né? Na hora eu vou ver, ele vai falar Trem das 11. Olha, a música é difícil falar de uma música, né? Uma que você gosta Mas eu, por bastante. exemplo, eu gosto muito de uma música que as novas gerações não conhecem, que se chama Ave Maria no Morro, que é de Erivelto Martins. Acho que essa eu não conheço. Eu gosto Cantarola aí um muito. trecho pra Não gente. sei não. Vou É só passar pra russa que esse ele mico cantou. aí, né? Esse mico aí diante das câmeras é impossível. Além de Ave Maria no Morro, eu gosto muito de um compositor carioca chamado Paulo César Pinheiro, que foi Maria da Clara Nunes, o último Maria da Clara Nunes, Paulinho Pinheiro, que é Canto das Três Raças, que ela gravou até. Clara Nunes gravou antes de falecer. Eu gosto muito de Canto das Três Raças também, eu acho assim muito representativa da identidade do povo brasileiro, sabe? Enfim, música tem tanta... Agora nós estamos entrando aqui no nosso último quadro, né, que a gente colocou o nome aqui de Conexão, até por causa do nosso projeto, né, que a gente começou com um projeto no ano passado e era exatamente com esse intuito, né, de gerar conexões.
E a gente queria saber que qual foi a conexão que mudou sua vida, né? Assim, algum tutor, algum mestre, um professor que te colocou em um novo rumo. Tipo, você lembra assim, fala, nossa, aquela pessoa, ela mudou meu caminho. Olha, Daniela, os meus maiores ídolos, felizmente, estão mortos. Porque enquanto o sujeito está vivo, mas não ele está... de overdose, não. Não. Mas enquanto o sujeito está vivo, por mais que ele tenha minha admiração, eu fico sempre com o pé atrás, né? Porque as pessoas mudam, né? As pessoas mudam, né? Eu diria assim, eu não tenho assim essa questão de pessoas que foram decisivas, mas eu me recordo muito de alguns professores do ensino médio que foram muito determinantes para eu ter optado em ir para a militância política, fazer política, correndo todos os riscos que a militância política naquele momento tinha. Particularmente um professor de português que eu tive e um professor de geografia. Eu lembro deles, eu conversava muito com eles, né? E assim, eles diziam muito assim, eu quero que vejam tal peça, eu quero que leiam tal livro. E aí eu ia para certas leituras, ia ver peças, filmes, muito por influência dele. Ele ia além da matéria dele, esse professor de português. Por exemplo, agora morreu Aracy Balabanian, né? Sim. Na minha escola, nessa escola que eu fazia, no bairro de Botafogo, eu me lembro, eventualmente eles levavam pessoas lá, do meio artístico, para falar para os estudantes. Então suspendia as aulas e a gente ficava ao redor. Eu lembro da Aracy Balabanian lá. Que legal. Jovem ainda, falando lá para a gente, né? E eu me lembro que, isso não sai da minha memória, foi servido água para ela e ela tremia muito. Ela dizia, pessoal, estou nervosa aqui. Ela tremia muito para beber aquela água. Então tinha isso, dois artistas antigos, Jorge Ney e a parceira dele, não lembro, Jorge Goulart e Nora Ney. Eles foram lá, entendeu? Então a escola tinha muito isso, parava as aulas e recebia assim, o Sebastião Tapajós para tocar violão, Jorge Goulart e Nora Ney. Eu me lembro que eles cantavam, aí sim, eles cantavam a capela. E um dia ele disse, essa é a primeira vez na minha vida que eu canto Seresta às 11 horas da manhã. Plenos pulmões ele cantou lá, entende? E são pessoas assim, antigas e tal, que nem a gente conhecia, mas que tem a ver com a história da música brasileira. Isso no Rio era muito bacana, né? Então isso foi influenciou muito na minha formação, entendeu? De você ter esse contato com essas coisas, que para um menino vindo lá do interior, né, era uma coisa assim fascinante. Com certeza. Agora, você acredita que você já foi uma conexão assim essencial na vida de alguém, de algum dos seus alunos, aquele divisor de águas? Não, foi não. Também não tem essa pretensão, não. Não, conexão assim, foi divisor de águas, foi nada. Está sendo modesto. Olha, Mamed, foi um grande prazer te receber aqui, né? E receber esse lançamento, né, desse livro que você produziu, né, junto com os seus alunos, né? Sim. E a gente queria muito agradecer, né, por essa oportunidade de te receber aqui no Presença e Conexões, né? E a gente queria que você contasse, né, como as pessoas fazem para adquirir, né, seu livro, né, e passasse também seus contatos para a gente deixar aqui com... O livro, ele traz na capa a foto da Constituição que foi queimada e que está em exposição lá no Supremo. Sim. Foi queimada no dia 8 de janeiro. Né? Então, isso é uma foto da Constituição que eles decidiram deixar lá preservada, queimada, né? Como assim registro daquele... Como um protesto, assim. Como eles dizem, o dia da infâmia, né? Como disse a ministra Rosa Weber, né? Então, traz na capa, não por acaso, essa foto da Constituição Federal queimada, né? Basta entrar no site dessa editora Lumiures, né? Que você pode adquirir o livro. Acho que está na Amazon também, né? E tal. É interessante.
Você sabe, o busto do Rui Barbosa tem também, está fundado, eles deixaram manter afundado lá, não é para ficar também como registro, né? Daquele fatídico lá, 8 de janeiro. No mais, eu queria agradecer, foi uma alegria estar aqui, poder conversar de temas tão diferentes. Sim. E de sucesso a vocês aí, parabéns aí Obrigada. pelo videocast, pelo podcast, pelo videocast aí. Foi uma alegria estar aqui. Nós que te agradecemos, né, pela disponibilidade de vir aqui falar com a gente, né? Foi muito bom te receber, muitas histórias, muitos aprendizados também, né? Tenho certeza que quem assistir vai gostar bastante. E além do livro, você quer deixar algum contato, algum e-mail ou rede social, alguma coisa? Pode, o meu gmail.com, né? mamedsaid@gmail.com. O Mamed é com DE, o Said é com D mudo, né? Tá ótimo. S-A-I-D, D de dado, né? Tudo junto. Nós vamos deixar aqui no final do Tá vídeo, né? Caso as pessoas queiram entrar em contato. Tá certo. bom? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Você aí. Até a próxima. Tudo de bom.